total pra cima do Zubeldia no São Paulo. Demissão é pedida no Tricolor. Vamos falar aí sobre isso, vamos comentar muito aí sobre o vexame ridículo do São Paulo ontem pra cima do Vasco, né? Humilhação total, vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? E mais um, né? Porque já tem vários aí ao longo da temporada 2025, mais um vexame do São Paulo ontem no Morumbi, e parece que vai piorando, né? Quando você pensa em ter como piorar, tem como piorar, é aquele negócio, nada tá tão ruim que não possa piorar. Você vê aquele jogo do São Paulo contra o Sport, você pensa que não tem como ter nada mais terrível que aquilo. Aí vai lá e tem um jogo contra o Mirassol, o São Paulo empatou com o Sport, jogo bizarro na estreia do Brasileiro. Aí depois tá aquele jogo contra o Mirassol, né? Que o São Paulo foi completamente dominado jogando em casa contra o Mirassol, dominado pelo Mirassol, dominado. Aí você fala, pô, não tem como ser pior, né? No ganho do Sport, né? Que já tá rebaixado. O Sport tá rebaixado com 10 rodadas do Brasileirão, tá rebaixado. Negócio inacreditável. Pior campanha da história do Brasileirão. Impressionante. Conseguiu tirar ponto do São Paulo em casa. Aí o ganho do Sport é dominado pelo Mirassol, perdeu 2x0 pro Mirassol em casa. Aí você fala, pior não tem como. Os caras vão lá e faz o que fizeram ontem na nossa casa, né? Que hoje em dia não tá fazendo mais nada, né? Joga fora ou em casa contra o São Paulo, é a mesma coisa, né? Qualquer time chega no Morumbi, domina o jogo contra o São Paulo, se impõe, tem a posse de bola, vai pra cima, ninguém tem medo mais, o time não se impõe, jogando dentro da própria casa. E ontem tomaram um amasso, né? Um 3x0 e 3x1, né? Cunha fez o gol no finalzinho ali ainda, mas tomou 3 em casa do Vasco, um amasso, um atropelo, uma vergonha, né? E é porque o time do Vasco é bem mais ou menos pra ruim, né? Porque se fosse o time melhor, tinha metido 4, 5, 6. Tinha sido mais, porque o Vasco teve chance pra fazer mais gols, não fez. Já teve chance do que o Rafael, bola que o Rafael defendeu, né? Teve um chute lá pra fora, uma cabeçada também lá que o jogador do Vasco cabeceou pra fora. Teve chance pra fazer mais do que 3 gols. O time do Vasco é bem mais ou menos, né? Mais ou menos pra ruim aí o time do Vasco. E quando você, com todo respeito ao Vasco, tá? Que é um time grande, tradicional, tem uma grande torcida, quando o seu time é humilhado, é amassado pelo Vasco em casa, tem alguma coisa errada. Porque o Vasco, cara, ele é um dos times aí, né? Eu acho que se você for a todos os times do Brasil aí, a torcida que mais sofre nos últimos 10, 15, 20 anos é a do Vasco, tranquilamente, né? Foi rebaixado 300 vezes aí. A torcida do Vasco é o que mais sofre no Brasil, né? E quando o seu time é humilhado pelo Vasco, é porque tá tudo errado, né? Aí jogador, comissão técnica, diretoria, tudo. Entendeu? Tá tudo errado. O correto não era mandar só o Zubeldia embora, era mandar o Zubeldia embora, né? Tirar o presidente, o diretor de futebol. Tinha que fazer, irmão, uma limpa em tudo. O correto era isso, mas infelizmente não tem como fazer, né? Infelizmente não tem como se fazer a rapa em todo mundo, não tem como trocar a gestão, não tem como mandar esses caras embora. Infelizmente, né, os caras de cima ali, né, que é o Casares e o Belmonte. Entendeu? Infelizmente não tem como mandar esses caras embora aí, porque eles são responsáveis por tudo isso. Tudo que acontece no campo, né, é responsabilidade do Belmonte e do Casares. Tudo é responsabilidade deles. Entendeu? Quem contratou esses jogadores fora de diretoria, quem contratou o técnico e quem banca, por enquanto, é a diretoria. Então todos eles são os caras aí, são as cabeças que tem mais responsabilidade aí em tudo que acontece no São Paulo. Entendeu? Uma vergonha que a gente viu ontem em campo, tá? Aí falando do time agora especificamente, cara, antes de qualquer coisa, tem uma situação aqui, né, que tem algumas coisas que elas falam mais alto do que qualquer coisa. O resultado é muito grande, né, pô? Tu falar, porra, 3x0 Vasco no Morumbi é algo muito discrepante, não é algo normal, é? Aí você para pra olhar com a cabeça fria, né? Tô gravando esse vídeo aqui 4 horas da manhã, já tem algumas horas que já acabou o jogo. Aí você para pra olhar aqui, rapaz. Teve um chute do Luciano com 3 minutos de jogo, que ele chutou pra fora, né? E aos 5 minutos do primeiro tempo, o Lucas Ferreira chutou um chute fora da área, que foi no meio do gol, tá? Não foi nenhuma defesa, né? Um chute ali, uma defesa protocolada do Léo Jardim. Um chute do Luciano com 3 minutos, um chute do Lucas Ferreira com 5 minutos. Sabe qual foi a vez que o São Paulo foi levar perigo pro gol do Vasco de novo? Vocês sabem quando foi? Eles pararam para raciocinar.
Né? A gente fica tão puto com 3-1, fora do Brasil, que às vezes a gente nem pensa nas coisas. Sabe quando foi que o São Paulo foi levar perigo pro gol do Vasco? Foi quando o zagueiro do Vasco recuou aquela bola pro Léo Jardim, que quase foi gol contra. Entendeu? O Vasco tava com a posse no segundo tempo, tá? Os caras estavam com a posse lá, né? Tocando bola, jogou, foi recuar a bola pro Léo Jardim, né? Recuar a bola lá, foi dar o passe, né? Porra, quase na altura ali do peito do Léo Jardim, né? O cara tava sozinho, deu um passe ali completamente desproporcional. E o Léo Jardim teve que correr maluco pra tirar a bola, senão ele gol contra. Depois, tá? Aí de 5 minutos do primeiro tempo, tá? Que foi quando o Lucas Feira deu o segundo chute dele. Deu o segundo chute do São Paulo, né? Segunda finalização ali. A gente só foi levar perigo pro gol do Vasco nesse lance no segundo tempo, tá? Aí depois o Vasco faz 1-0 e faz 2-0, que foi o resultado do primeiro tempo. A gente não levou mais perigo pro gol do Vasco. Depois dos 5 minutos do primeiro tempo. Isso é muito bizarro, né, cara? Né? Porque às vezes a gente só pensa, pô, perdeu de novo, o time tá mal, mas tem algumas coisas, cara, que você para pra olhar, que não dá pra acreditar, né, bicho? Como é que pode o negócio? O time não conseguiu levar perigo pro gol do Vasco, velho. Pro gol do Vasco. É um negócio inacreditável. O time do São Paulo, ele é um nada em campo, entendeu? Os caras têm a bola, os caras não sabem o que fazer com a bola. Meu irmão, tu vê a diferença. Tu vê o Vasco jogando, parece, porra, parecia um timaço, sabe? Parecia que era um time de Champions League. Parecia que os caras estavam indo pro Mundial, né? Jogar agora o Mundial que vai começar. Por que os caras estão fazendo no Brasileirão aqui? Tinha que estar jogando no Mundial. Meu irmão, parecia um timaço histórico do Vasco. Entendeu? De tão bizarro, de tão bizonho que é o time do São Paulo em campo. Entendeu? O São Paulo tem a bola, os caras não sabem o que fazer com a bola, velho. Os caras não sabem o que fazer com a bola. Entendeu? Um negócio inacreditável que é o time do São Paulo. Os caras não tem nada, irmão. O time do Vasco não é melhor que o São Paulo. Tipo, o elenco do Vasco não é melhor que o do São Paulo. E ontem foi algo tão discrepante, porque o trabalho do Diniz é muito melhor que o do Zubeldia. Olha a diferença, irmão, dos dois times taticamente, de organização, de postura em campo. Olha como se comporta o time do Diniz. E eu nem gosto do Diniz, né? Pô, várias vezes foi especulado no São Paulo, já comentei que eu não gosto dele, não gosto mesmo. Entendeu? Mas olha a diferença, cara, de organização do time, de parte tática, de aproximação, de triangulação dos dois times, cara. É um abismo. Tu vê os dois times em campo ontem, cara. É um abismo, entendeu? De organização de um time pro outro. E o Diniz acabou de chegar no Vasco. Acho que o Diniz não tem nem 10 jogos no Vasco que ele deve ter. Entendeu? E o time dele é muito mais organizado. Entendeu? Tem muito mais ele a cara do Diniz. E o nosso time não tem nada. Né? O Zubeldia tem 1 ano e 2 meses de trabalho, se eu não me engano, pelo São Paulo. É inacreditável como o time não tem nada. Véio. É inacreditável como o time... É uma aberração, velho. Tipo assim, é bizonho. É depois que o Vasco fez o segundo gol, até larguei, parei de anotar aqui. Depois do segundo gol, não anotei mais nada, irmão. Fiquei puto já e larguei de vez. Pô, tomou o terceiro gol lá, chegou a 3-0. Cara, assim, mano, bizarro, cara. Bizarro que a gente viu em campo ontem. Mais uma vez, né? Um negócio inacreditável. Né? E tu vê que no segundo tempo, ele vai fazer as mudanças no intervalo. Um dos poucos que estava tentando fazer alguma coisa era o Lucas, né? Que começou entre os titulares. O único que tá tentando fazer alguma coisa ali, ele vai e tira o moleque no intervalo. Deve ser porque é o mais novo, né? Que é o mais recente que acabou de subir. Então tira ele, né? Então tira ele. Aí, deve ser por causa disso. Né? O Luciano não pode sair. Né? O Luciano não pode sair. O André Silva tem que demorar também. Não, o André Silva não é que tem que demorar pra sair, né? O André Silva ele ficou. Até o intervalo também saiu junto com o Lucas. Né? O Luciano que não saiu. Né? O Luciano. Né, os mais experientes não saem, né, mas os mais jovens tem que tirar ele da primeira oportunidade que tiver, já tira dentro de campo. É complicado, rapaz. Aí ontem, né, de uma vez só, o Vasco tinha 5 jogos fora de casa no Brasileiro. Perdeu 5, né? Ontem foi o primeiro jogo que os caras ganharam. E ganharam da forma que ganharam ontem, amassando, atropelando o São Paulo. Os caras tinham 0 pontos jogando fora de casa. E ontem fizeram o que fizeram com o São Paulo no Morumbi. Né? Negócio impressionante aí. E a gente teve 2 tabus quebrados. O Vasco não venceu o São Paulo no Morumbi desde 2012. Tá? Foi quando o Vasco tinha vencido o São Paulo no Morumbi pela última vez. E o Diniz também nunca tinha vencido aí o São Paulo no Morumbi. Né? Enfrentou o São Paulo no Morumbi pelo Audax, pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense. E nunca tinha ganhado. Ontem foi esse atropelo aí de 3-1 pra cima do São Paulo. É só tabu, mano.
tabu de positivo, vai sendo tudo quebrado aí com o Zubeldia, né? E sinceramente, rapaziada, pô, ninguém vai vir com a cara de pau de falar que, não, mas agora vai ter um mês aí pra descansar, pra treinar. Não é possível que alguém sem consciência fale um negócio desse, né? Eu não preciso lembrar que o São Paulo São Paulo não, né? Todo mundo acabou de vir de um data FIFA, né? Que ninguém tava jogando, né? Que era jogo de seleção. Os caras estavam de folga, treinando e voltaram desse jeito aí ontem. Entendeu? Pra mim o trabalho acabou já faz tempo, que eu já comentei com vocês, tem que mandar embora. Não, mas é que tem um FDIC, que tem a multa, meu filho, que se foda a multa. Entendeu? Não gosto de falar palavrão, mas tem hora que tem que falar. Entendeu? Que se foda a porra da multa. Quem não tem que estar preocupado com multa, quem deixou 300 milhões de déficit ano passado. Entendeu? Pra quem deixou aí o maior déficit da história do São Paulo, não tem que estar preocupado com multa de técnico. Até porque o contrato dele tá acabando em dezembro. Né? Então a multa dele não deve ser nada de outro mundo, já que o contrato dele tá perto de acabar. Entendeu? Então, não fica não, tem que fingir que tem que pagar multa, pega essa porra dessa multa e paga. Parcela em 500 vezes aí, mas manda esse cara embora. Não tem mais condição do Zubeldia ser técnico de São Paulo. Não tem nenhuma condição de ser técnico de São Paulo. Nenhum. A situação só piora, tá? Só piora aí. Só não fomos pra zona porque os outros times que estavam atrás da gente também perdeu, né? O Inter perdeu e entrou na zona, então só não estão na zona porque tem time mais incompetente que o São Paulo. Entendeu? Já a terceira derrota seguida do São Paulo. Foi humilhado pelo Mirassol em casa, né? Dominado pelo Mirassol. Aí foi amassado pelo Bahia, né? Porque o resultado foi 2-1, mas o jogo foi um amasso do Bahia. E ontem 3-1 pro Vasco. Deu 3 derrotas seguidas já pro time aí do São Paulo. O time não ganha de ninguém. Entendeu? O time não se impõe contra ninguém. É uma vergonha o time do São Paulo. Entendeu? E pra quem não sabe, depois do Mundial, tem Flamengo fora, Bragantino fora e Corinthians. Essa é a sequência dos jogos do São Paulo. Entendeu? E talvez seja a última oportunidade de trocar o técnico esse ano. Porque se ele sair agora e chegar um técnico novo, vai ter o mínimo tempo possível pra poder trabalhar, né? Já que os caras vão ganhar folga agora. E depois, aí, né, vão se reapresentar. São Paulo até comunicou ontem, né, que os jogadores vão ganhar férias. Aí, né, os jogadores vão ganhar folga e no dia 26, né, vão se reapresentar. Tá? Vão ganhar folga e no dia 26 se reapresentam aí e vão voltar a treinar. Aí é o tempo que o novo técnico tem pra chegar e trabalhar ali minimamente até voltar às competições, né, que vai ser depois aí do Mundial. Né? O Zubeldia deu entrevista coletiva, não vou falar de post coletivo, que isso não era coletivo, né, não tem nada de positivo pra falar sobre coletivo, não. Eu quero falar sobre uma questão aqui, que isso aqui é um negócio inacreditável. Por que na hora que acabou o jogo, o Rian Francisco foi dar entrevista? Por que o Arboleda não foi dar entrevista? O Alan Franco, o Alisson, o seu Luciano, o Rafael. Por que o Rian Francisco foi dar entrevista depois do jogo? Engraçado que na hora de fazer a substituição, né? O André Silva é o titular. Aí quem entra no segundo tempo no lugar do André Silva é o Dineno, né? Ele entrou no lugar do André Silva. O André Silva foi jogar no lado direito, né? E o Dineno foi pra centroavante, né? Não foi um pelo outro, não. Mas na hora de entrar um centroavante, quem entra é o Dineno, que acabou de chegar, né? Aí não, o Dineno tem que jogar porque ele é mais experiente, acabou de chegar, aí o Dineno tem que entrar. Aí na hora de dar entrevista, é o Rian que tem que dar entrevista? Ele tem que dar entrevista. Na hora da hierarquia de substituir, é o terceiro, o último da fila. Mas na hora da entrevista, né? Quando o time toma 3 no ombro e na hora de botar a cara, né? Com o time sendo humilhado, ele que tem que dar entrevista. Tá certo, então. É isso aí. Aí o que acontece? Depois, né, da zona mista, o Alisson deu entrevista, o Dineno deu entrevista, né? Mas na hora que acabou o jogo, só o Rian foi dar entrevista, né? Todo mundo foi embora, né, pro vestiário, né? E alguns falaram ali na zona mista. Mas na hora que acabou o jogo, na hora que o repórter foi lá perguntar, só o Rian que falou aí, tá? Aí o que acontece? O Baby, líder aí da Independente, né, irmão, postou um vídeo lá, pé da vida, dizendo o seguinte, abre aspas. Quem tem que demitir o treinador é você, Casares, e não a torcida. Você tem um mês para demitir o treinador e contratar jogadores, fecha aspas aí, para o Baby, tá pedindo aí a demissão do Zubeldia. Né? E falando que quem tem que demitir é o Casares, isso é verdade, até porque para quem não sabe, né, teve técnicos aí, né, nessa gestão já Casares, né, que a Independente quer demitir, né, porque os caras não tinha coragem, não tinha pulso firme, culhão pra demitir técnico. A Independente que tinha que ir lá e demitir. Como aconteceu, por exemplo, com o Rogério Ceni. Né? O próprio Baby, inclusive, participou lá do podcast do Arnaldo e do Tirone, né? No Tricolaço lá. E ele falou, né, que foi a diretoria do Casares, né? O Casares que chamou
a Independente para demitir o Rogério Ceni. Ele mesmo falou isso. Entendeu? E agora tá aí o Baby, né, o líder da Independente, pedindo aí a demissão do Zubeldia. A gente sabe que ele, né, junto com a Independente, tem uma influência muito grande na diretoria do São Paulo. Tudo que ele fala é importante, porque ele tem influência e tem conhecimento de tudo que acontece ali. Então, por isso que o que ele fala é importante. Entendeu? E tá aí, né, o Baby pedindo a demissão do Zubeldia do São Paulo. Pressão muito grande nesse ciclo aí vicioso, né? Ah, o Zubeldia cai, que não sei o quê. Nesse momento de turbulência que acontece desde o início do ano, sempre aí, por exemplo, o André Hernan trazia informação logo depois do jogo que o Zubeldia não cai. Nada muda, o Zubeldia fica, não vai troca no comando. Sempre na hora depois do jogo, o André Hernan já trazia essa informação. Dessa vez o trouxe, né? Então vamos ver se vai ter reunião aí hoje, o que vai acontecer, né? Imagina agora que não vai ter pressa, até porque os caras vão ganhar férias agora, aí depois vai ter aí os jogadores se reapresentando para poder treinar, porque agora, irmãos, tem jogo em julho, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí hoje, se vai ter alguma novidade, porque, sinceramente, cara, não dá, entendeu? Tem que trocar o técnico, o time não tem nada em campo, sei que o desfalque é importante, mas assim, não é desculpa, não. Quando o Lucas Oscar estava disponível, o time era uma vergonha do mesmo jeito. Os números tá aí, só olhar os números, né? Só olhar as atuações do São Paulo no Paulistão, né? Que era quando times mais fracos ainda que Paulistão, é quando time de Série B, de Série C, time que nem tem divisão. Então, já deu o que tinha que dar, manda o técnico embora. Ou a multa do Zubeldia não vai deixar o São Paulo pior ou melhor financeiramente, não vai. Né, para quem deixa 300 milhões de déficit, não tá muito não devia estar preocupado com multa, né? Tivesse preocupado com dinheiro de multa, não tinha deixado 300 milhões de déficit ano passado, né? A verdade é essa. Faz uma conta de 30 parcelas aí e manda esse cara embora que não tem mais condição não, cara. Não tem. Sinceramente aí, tá? Eu sei que quem vê meus vídeos sabe que eu tenho paciência, mas já deu. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.